Perfeito. Pessoal, o que a gente viu na nossa última aula, né? Então, a gente pega uma certa matriz com entradas reais N por N. Então, essa matriz é dada. E nós queremos saber se existe algum vetor tal que AV é igual a lambda V. Só para relembrar, e aí a gente chamava... Então, significa falar que V é paralelo a V. Esse V aqui é chamado, portanto, de autovetor. E esse lambda, que é o quanto você está esticando o vetor, é chamado de autovalor. E a gente viu que essa equação, ela leva... Então vamos chamar essa equação de estrela. Essa equação estrela leva ao estudo de uma coisa que a gente chamou de polinômio característico da matriz A, que é o determinante de A menos lambda identidade. Então, o que está acontecendo? Vamos até escrever assim, ó, é um polinômio, porque assim, qual que é o pensamento fundamental aqui? Eu não sei quem é lambda, e A está dado, então A não muda. E aí, quando eu fizer essa conta desse determinante, isso sai um polinômio em lambda. Isso aqui a gente viu aula passada. Se não está claro para alguém, por favor, é só me parar, a gente volta e discute por que isso tem que ser assim, tá? E a gente viu que para determinar os autovalores, a gente seguia dois passos. O primeiro passo era... então, a gente vai obter o P de A lambda e calcular as raízes dele. Isso aqui vai dar para a gente algumas raízes. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Beleza. Uma vez que eu calculei as raízes lambda 1, lambda 2, lambda n, eu volto para resolver a equação A menos lambda identidade, V igual a zero, e agora eu resolvo ela para V. Alguém tem dúvida nesses dois passos aqui? Não. Se vocês quiserem, a gente pode dar mais um exemplo. Quer um exemplo ou chega de exemplo? Tá claro. É bom um exemplo. Hã? É bom dar mais um exemplo. Tá bom, vamos para um exemplo, então. Exemplo. Que deve ser bem parecido com o da última aula, eu vou colocar essa matriz aqui. Se não for o mesmo da última aula. Na última aula era esse aqui? Sim. Tá, então vamos colocar aqui essa matriz aqui, ó. 2, 2. Pode ser ou não? É praticamente a mesma coisa, não muda quase nada. Tá, então essa matriz aqui é dada, tá vendo? Eu não vou mexer nela. Então ela é dada. Então o primeiro passo é calcular o polinômio característico dessa matriz. Isso aqui vai ser o determinante de 2, 1, 1, 2. Aí tá vendo? Menos lambda, menos lambda. Isso aqui tá claro para todo mundo que eu tô fazendo, né? Isso aqui dá 2 menos lambda ao quadrado, menos 1. Isso aqui então dá lambda ao quadrado duas vezes. Então isso aqui é o quadrado perfeito, né? Dá 4 lambda. Aí vai dar mais 2. Todo mundo concorda? Isso aqui dá
lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 com isso aqui vai dar 3. Tá certo isso? Mais 3. Aí aqui eu sei que lambda 1 mais lambda 2 tem que dar 4 e lambda 1 vezes lambda 2 tem que dar 3. Quem é lambda 1 e lambda 2? Um e 3. Pessoal, 1 e 3, né? 1 e 3, beleza. Então eu achei aqui o lambda 1 e lambda 2. Tá. Beleza, agora o que eu vou fazer é o segundo passo, então, passo 2. Eu vou ter que fixar, então, escolhendo lambda 1, a gente falou que lambda 1 é igual a 1. Para lambda 1 igual a 1, eu vou falar que o meu autovetor é AB. Então daqui eu vou ter que resolver a equação A menos 1 vezes identidade, que multiplica o vetor V. Isso aqui vai ser 2 menos 1, 1, 1, 2 menos 1, AB igual a 0, 0. Isso aqui vai implicar que A mais B tem que ser 0, o que vai falar que o vetor V tem que ser da forma 1 menos 1. Beleza ou não? Pessoal, vocês concordam ou não concordam? Tá, concordo. Aí eu vou escolher agora o lambda 2 igual a 3 e vou escolher o V. Eu vou chamar de U agora para não dar confusão. Eu vou falar que o U é da forma AB. E aqui vai dar A menos 3 identidade. U, isso vai ser da forma 3 2 menos 3, 1, 1, 2 menos 3, que multiplica AB. Isso tem que ser igual a 0, 0. Isso vai me falar que A menos B tem que ser 0, o que implica que o U tem que ser da forma 1 menos 1. Então pronto, achei o alto valor e o alto vetor. Beleza? Então seguindo esses dois passos dá para chegar longe. Tá bom? Entendi. Ok. Às vezes dá um probleminha, né? Porque, vamos ver aqui um exemplo 1, então esse aqui é exemplo 2. Exemplo 2. Se você pegar a matriz A para ser 1, 1, 0, 1, vamos calcular os autovalores e autovetores para ela, tá bom? Então, o primeiro passo agora é calcular o polinômio característico da matriz A. Isso aqui seria o quê, então? Vamos usar aquela fórmula que o polinômio característico de qualquer matriz 2 por 2 vale essa fórmula que a gente deduziu, lembra? Isso, isso. Então, isso aqui vai dar lambda ao quadrado, o traço é 2, e o determinante quem é? O determinante é 1. Tá. Agora, eu vou ter quais são as raízes? Isso aqui implica que quando eu calcular as raízes de A, só que isso aqui você já percebeu, na verdade, isso aqui implica que esse cara, na verdade, é isso aqui, né? Sim ou não? Porque Isso. esse aqui era um quadrado perfeito. Então, logo, eu tenho uma raiz dupla. Lambda igual a 1. Então, você pode pensar que lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 1. Então, você não tem dois autovalores, né? Distintos. Você só tem um autovalor distinto. E, Isso. puta, aí vai ser... A pergunta é quantos autovetores você teria se só tem um autovetor também. Então, o que estaria acontecendo? Vamos calcular o autovetor. Professor, na Oi. nossa. O que estava motivando a gente era achar os vetores que eram esticados enquanto eles eram esticados, né? Sendo que ele não está sendo esticado. Não. Não necessariamente o vetor tem que ser esticado, né? Às vezes
Ok. Identidade, né? Aí vai funcionar como identidade. Entendi. Sim, não necessariamente, assim, o lambda pode ser 1, a gente não proibiu ele de ser 1, né? Tá, vamos calcular aqui, então vai acontecer assim. Vai ficar 1, 1, 0, 1. Aí eu vou pôr aqui menos 1. Todo mundo tá entendendo o que eu tô fazendo, né? Aqui eu vou pôr AB igual a 0, 0. Então essa aqui é a minha equação, só para relembrar. A equação A menos 1 vezes identidade vezes o vetor V igual a 0. Beleza ou não? Isso aqui Beleza. tá me dando 0, 1, 0, 0, AB igual a 0, 0. Isso aqui tá falando que B tem que ser igual a 0 e A é qualquer, concorda? É, Então, tá bom. Então, isso aqui implica que o autovetor V é, tipo, da forma 1, 0. Certo? certo. Porque o B tem que ser 0, o A é qualquer. Só que agora o que acontece? Temos apenas um autovetor, concorda ou não? Sim, porque só tem um alto valor. Exato. Tá bom. Então isso acaba sendo um pequeno problema. Assim, pequeno problema não, só vamos notar que existe também. Não necessariamente você vai ter N autovetores para essa matriz. Essa matriz não vai ter mais autovetor, só tem um. Tá bom? Então tem no máximo N autovetores. Tem no máximo N autovetores. Só que assim, isso é uma situação. Vamos dar um outro exemplo. Exemplo 3. Vamos pegar a nossa matriz A para ser identidade. 1, 0, 0, 1. Beleza ou não? Quem são os autovalores da identidade? Vocês querem calcular ou já está vendo na cara quem são? Vai ser menos um. Vamos calcular. Quem é o polinômio característico da identidade? Vamos calcular. Vai ser. Como vai ser? Vai ser o determinante de identidade menos lambda identidade. Concorda ou não? Isso Isso. aqui é o determinante de 1 menos lambda que multiplica a identidade. Isso aqui é um fator comum, então vai sair 1 menos lambda ao quadrado, determinante da identidade. Quem que é determinante da identidade? É 1, concorda? Isso aqui Isso. implica que o polinômio característico da identidade, quem é? 1 menos lambda ao quadrado. Beleza ou não? Beleza. Certo. Isso aqui Dá um. também implica que o lambda 1 da identidade é 1 e o lambda 2 da identidade é 1, que a raiz é dupla. Mas o que Isso. acontece? Vamos ver. Alguém tem alguma dúvida nisso? A identidade também tem raiz dupla. Só que se você pegar. Vamos pegar aqui. Se eu fizer A1, 0. Isso aqui é a identidade que multiplica 1, 0. Isso aqui vai me dar quem? 1, 0. Isso aqui implica que 1, 0 é autovetor. E se eu pegar A que multiplica 0, 1, isso aqui me dá quanto? Identidade que multiplica 0, 1, que é o próprio 0, 1. O que implica isso aqui? Que 0, 1 é autovetor. Concorda ou não? Agora você está vendo um exemplo. O que você está vendo aqui? Um exemplo. É um exemplo bem bobo, mas ele ilustra bastante. De uma matriz com alto valor duplo, a gente chama então,
mas ela tem 2 autovetores. Concorda ou não? Verdade. Tá. E a gente tinha visto aqui um exemplo de uma matriz com autovalor duplo, mas só tem um autovetor. Então, assim, isso aqui vai ser um problemão. A partir dos autovetores, a partir dos autovalores, descobrir quantos autovetores você tem. Então, não é muito trivial, não. A nomenclatura que o pessoal usa é o seguinte, ó, essa raiz aqui é dupla, não é quantas vezes ela aparece aqui? Aparece 2 vezes, né, no polinômio característico. O número de vezes que uma raiz aparece no polinômio característico é chamado de multiplicidade algébrica. Isso aqui é a multiplicidade algébrica do autovalor. E para cada autovalor, você tem um número de autovetores LI para ele. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? O número de autovetores LI é chamado de multiplicidade geométrica. Então, aqui é um exemplo onde um autovalor tem multiplicidade algébrica 2, multiplicidade geométrica 1, e a diagonal é um exemplo onde o autovalor, que é 1, tem multiplicidade algébrica 2, mas multiplicidade geométrica 2 também. Tá muito confuso isso ou tá tranquilo? Eu acho que deu para pegar a ideia, só foi numa nomenclatura diferente, mas é interessante. Tá. Deu para entender, sim. Beleza. Só tá falando assim que quando o autovalor é duplo ou triplo, você vai ter que pensar pra caramba, não é trivial. Esse que é o único exemplo, a importância desse exemplo, tá? Quando o autovalor ele não for distinto, pode dar um probleminha. Beleza? Aqui. Tá. Vamos ver esse teorema agora. Esse teorema é legal. Teorema. Então, seja A uma matriz de RNN, tal que... Tá, vamos fazer tal que nada, vamos fazer assim. Tá, essa é a matriz. Então, autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Vamos escrever isso de novo. Ou seja, se você tem AVI igual a lambda I, certo? Para tal que lambda 1 é diferente de lambda 2, que é diferente de lambda 3, que é diferente de lambda J, então, esse conjunto aqui, V1, VJ, é LI. Tá claro o que está sendo falado aqui ou não? Pessoal, tá claro o que está sendo falado? É importante aqui que os autovalores são distintos, porque vamos voltar para o caso da identidade, ó. Vamos fazer ó, se você pegar a identidade aqui tá a identidade em 0,1, tô olhando para essa linha aqui, tá bom? Tá, se eu pegar a identidade que atua em 2,1,
2, 0, isso aqui vai me dar quem? Vai me dar 2, 0. Certo ou não? Então, o que está acontecendo? Isso aqui está falando o seguinte, que 1, 0 é autovetor e 2, 0 é autovetor. Concorda? Mas eles não são LI. Beleza ou não? E esse teorema só fala para autovetor associado a autovalor distinto. Esse teorema, então, o que está acontecendo? Olha aqui. Primeiro vocês entenderam esse exemplo aqui, né? Eu não posso pegar 2 autovetores associados ao mesmo autovalor. Mas às vezes pode acontecer. Essa matriz aqui, ela tem, para o mesmo autovalor, tem 2 autovetores linearmente independentes. O teorema não cobra essa situação. Tá claro o que eu estou falando ou não? Sim. O teorema só cobra o seguinte: se os autovalores são distintos, os autovetores associados são distintos. Então aqui você está vendo um caso onde o autovalor é igual, mas os autovetores são LI. O teorema não cobra essa situação. E aqui você está vendo um caso onde, para o mesmo autovalor, nem 2 autovetores tem. Tá? O teorema também não cobra essa situação. O teorema está cobrindo a situação assim, certo? Eu vou pegar a matriz, quantos autovalores eu tenho? Ah, tenho 2 autovalores distintos. Beleza, os autovetores correspondentes são ali. E aqui eu fiz alguma... Aqui tem um erro, né? Aqui é para ser mais um e não menos. E aqui tem uma coisa interessante, porque olha para esses 2 autovetores. Eles são linearmente independentes, sim ou não? Eles são independentes pra caramba. Concorda, Luiz? Sim. Por que pra caramba? Porque, na verdade, eles são ortogonais. Tipo assim, não dá pra ser mais ali que isso. Eles estão fazendo 90 graus entre eles. Se eu calculou produto interno só de olhar, é fogo. Não, porque vai ficar um... Na verdade, você pode Um pensar mais assim, um tá aqui, um né? menos um, né? E o outro tá aqui, né? Esse ângulo aqui tá 90 graus. Sei. Top, top. Uhum. Tá. Então, vamos provar esse teorema aqui. Se vocês concordarem, a gente dá uma prova para ele. Vocês concordam? Não concordam? Ninguém... Vamos provar, então. Tá. Beleza. Na verdade, assim, o que eu acho que eu vou fazer é provar o caso 2x2. Pode ser? E aí o resto eu posso discutir com vocês como fazer, mas sem tanto rigor. O que vocês acham? Pode ser assim ou não? Pode. Porque a prova, na verdade, é por indução, né? A prova desse teorema. Tá. Vamos lá, então. Primeiro vamos fazer Professor, caso... mas a indução, ela vai ser no índice do lambda, do alto valor, ou no tamanho da matriz? Tipo, a matriz é N por N ou... Não, a indução seria assim. Primeiro eu pego 2 autovetores associados a ok. 2 autovalores distintos, aí concluo que eles são ali. Aí depois eu vou fazer para 3 autovetores, para 4 autovetores, assim por diante, entendeu? Entendi. Beleza. Então o caso de... Não o caso 2x2, o caso de 2. Então, eu estou assumindo o seguinte, ó, que eu vou ter AV igual a lambda V. Vou começar assim. E A
é AU igual... Nossa, misturei tudo aqui. Né? AU igual a lambda U e AV igual a beta V. Beleza ou não? Isso aqui foi? Aí eu vou ter que... Na verdade, sim, agora faltou a coisa mais importante. Eu vou assumir que lambda é diferente de beta. Beleza? O que eu quero fazer? Vamos escrever aqui. O que eu quero fazer? Eu quero provar o seguinte, se eu tentar resolver C1 vezes U mais C2 vezes V igual a zero, isso aqui tem que implicar o quê? Que C1 igual a C2 Igual a igual a zero. zero. Todo mundo concorda que é isso que eu quero fazer? Concordo. Ô, professor, agora o senhor já escreveu tudo? Tava travado aqui. Ah, eu escrevi. Não sei se vocês estão vendo aí. Agora apareceu. Tá. Um passo não trivial é concordar o que a gente quer escrever, né? Sempre começa assim, ter certeza que você escreveu o que você quer provar. É isso que eu quero provar e todo mundo concorda, né? Tá. A partir dessa, então, a partir disso aqui, eu vou assumir que isso aqui é verdade e tenho que concluir que C1 igual a C2 igual a zero. Tá bom. Tá. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar essa equação aqui, que eu vou chamar 0 igual a C1U mais C2V, e vou atuar A. Então vai ficar A vezes 0, que vai ficar A C1AU mais C2AV. Beleza ou não? Isso aqui dá 0 igual a C1 lambda U mais C2 beta V. Esse pedaço aqui foi para todo mundo? Eu só usei que eu estava assumindo que esse cara é autovetor, né? E esse aqui é autovetor. Então deu isso. Beleza ou não? Tá. Agora o que eu vou fazer, eu vou... Professor, Oi. tá, não sei, eu acho que não é a minha chamada, porque eu tô conseguindo ouvir o senhor bem. Mas quando o senhor tá escrevendo, ela para de transmitir e aparece só depois com... Tipo, do nada aparece, mas só depois. Tá. Porque assim, ó, pra mim aqui tá bom. Porque eu tô com o computador aberto e... Eu não sei Pra se, mim se for também pra... tá normal. Tá. Então você aí que da chamada. Não sai não, cara. Isso é importante pra gente. Pra saiu já, tá vendo? Tá, vou multiplicar por lambda 1. Se eu multiplicar por lambda 1, eu quero multiplicar essa equação toda por lambda 1, tá bom? Essa equação aqui, ó. Então vai ficar lambda 1 vezes 0, que dá 0. Todo mundo concorda? Aqui vai ficar C1 lambda, não lambda 1, por lambda. U mais C2 lambda V. Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Eu fiz dois passos. Primeiro passo, eu multipliquei essa equação inteira por A. E no segundo passo, eu multipliquei a equação inteira por lambda. Isso aqui agora eu vou obter uma equação que eu vou chamar de equação 1. Essa aqui eu vou chamar de equação 2. Portanto, fazendo 1 menos 2, o que a gente vai obter? Alguém pode digitar para mim? 2 beta V menos C2 lambda V igual a zero. Beta menos lambda V igual a zero. Mas V é diferente de zero. Beta menos lambda é diferente de zero, o que implica que C2 é zero. Beleza? Portanto, C2 tem que ser zero. E aí, substituindo
Aí eu tenho lá que C1U mais C2V é 0. Só que eu já sei que o C2 é 0, então aqui eu tenho C1U igual a 0. Mas o U é diferente de 0, o que tem que implicar que o C1 é 0. Portanto, C1 igual a C2 igual a 0, que é exatamente o que eu queria provar. Todo mundo concorda com isso aí ou não? Então, eu acabei de provar que autovetor associado a autovalor distinto, 2 a 2 são LI. Aí eu poderia provar agora para qualquer dimensão. Eu vou deixar isso como exercício. A prova é igual. Quer que faz a prova ou posso deixar como exercício? Pode deixar como exercício. Vamos discutir aqui. Agora eu vou fazer a discussão do caso geral, tá? E eu vou deixar como exercício, posso até colocar na prova. A ideia é o seguinte, então, ó, eu vou supor que eu vou ter, então, AVI igual a lambda I VI, beleza? Com lambda 1 diferente de lambda 2, diferente de lambda K, tá bom? Mas aí eu vou ter encontrado V1, V2, V2, né? V1, V2, VJ, linearmente independente, mas aí vou falar que algum VM é LD. Essa que é a ideia, seria falar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, se isso está sendo verdade, o que vai acontecer? O VM, ele poderia ser expresso como sendo CI, VI, de 1 até J, concorda? Porque agora ele está sendo LD dos outros, né? Aí o que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho isso, eu vou atuar a minha matriz A. Então vai ficar AVM. Isso aqui vai ser soma de CI a VI. E aqui vai ter ficado o quê? Lambda M VM. Todo mundo concorda? Igual a soma de quem? De CI, lambda I, VI. Tá certo ou não? Vamos acertar os índices que estão errados aqui. Primeiro, assim, vocês entenderam o que aconteceu, né? Sim ou não? Eu não, professor. Não, eu só falei assim, ó, vamos recapitular e eu vou deixar isso aqui como exercício. A gente está tendo aqui K autovalores distintos, beleza? E Beleza. eu tô assumindo o seguinte agora, 2 eu já provei que são LI, tá? Então V1, V2 já provei que são LI. Concorda? Pelo que eu fiz anteriormente. Sim, Vamos sim, falar sim. que agora eu já provei que J são LI. Eu queria provar que se eu colocar J mais 1, ele também é LI. Tá bom. Só que agora eu tenho um VM, e esse M é menor que K, e vamos, por contradição, assumir que ele é LD. Concorda? Eu quero provar por contradição agora. Ok. Tá, então, vamos por contradição assumir que ele é LD. Eu quero provar que ele é LI, mas vou assumir que ele é LD. Se ele é LD, então vale essa equação aqui, concorda? Porque ele pode ser expresso como combinação linear dos outros. Beleza, isso aqui é só... Isso aqui que eu escrevi em azul é só o que está escrito aqui, VMLD com respeito a esse conjunto aqui. Beleza, aí eu atuo A em ambos os lados. Tá, atuei, né? Porque assim, A da soma, eu posso escrever a soma dos A's, né? O CI comuta com A, ele sai, vai aparecer AVI.
Só que aqui eu estou usando essa equação aqui agora. Quem que é A de VM? É lambda M VM. E quem que é A de VI? É lambda I VI. Certo ou não? Pessoal, certo? Certo? Tá. Vou reescrever essa equação de novo. Agora eu vou ter... Vamos escrever essa equação de novo. Eu tenho lambda M VM. Isso aqui é soma. Me ajuda aí, Luiz. De I, né? Eu acho que eu tô chamando de I. E um J, De 1 até J. De CI. lambda Lambda I, I VI. VI. Só que agora isso aqui eu posso escrever lambda M, mas quem que é o VM? Ó quem que é o VM, ó. Ó o sem vergonha aqui. Vou usar a fórmula do VM de novo. Vou até colocar em azul. Isso é soma de I de 1 até J, CI, VI. Beleza? Isso aqui é igual a soma de I de 1 até J, de CI, lambda I, VI. Beleza. Então, isso aqui agora, vamos ver se vocês concordam. Eu vou passar esse cara para esse lado aqui. O que vai ficar? Vai ficar soma de CI lambda I menos lambda M, VI de I de 1 até quem? É J, né? Até J, exato. Isso aqui dando zero. E aí, o que está acontecendo? Se tá dando zero, é porque tem alguma coisa igual a zero. Só que assim, agora, isso aqui vocês vão completar o argumento, mas a parte mais importante é que esse cara aqui, ele não é zero, concorda? Ele não é zero. Certo ou não? Certo. Ele não pode ser zero. Então, isso está dando zero. Só que esses vetores aqui, eles são quem? Esses vetores, eles são LI por construção. E se esse negócio está dando zero, então todos os 6 têm que ser zero. Isso é um absurdo, porque eu falei que o V, que é não nulo, ele tem que ser zero agora, tá vendo? Porque todos os 6 têm que ser zero. Então é impossível. Então isso aqui é uma contradição. Top. Massa. Ficou muito rápido? Ficou. Porque assim, eu também não escrevi todos os passos. Eu quero pôr isso ou na lista ou na prova para vocês. Mas vocês entenderam a ideia, né? Para 2 é rápido fazer, é bem claro. E para N você faz esse truquezinho assim, você fala, tá, vou assumir que eu já provei para tantos e vou agora assumir, tem várias maneiras de fazer, essa é uma das maneiras. E agora eu vou assumir que o próximo é LD. Só que esse cara, ele é autovetor, então ele não é nulo. Bom, aí eu chego numa contradição, eu chego que esse vetor tem que ser nulo, então contradição ele não pode ser LD, tem que ser LI. Beleza? Tá, então, qual que é a ideia? Vamos ver aqui um corolário desse teorema. Dado A em RNN, tal que A possui N autovalores distintos, então os autovetores associados aos autovalores distintos formam uma base de RN.
É muita palavra, vamos escrever. Pode ser ou não? Vamos traduzir aqui em matemática o que foi escrito aqui. Primeiro, vamos ver se a gente entende o que foi escrito em português aqui. Tem alguma dúvida no que foi escrito aqui? Não, eu acho que eu entendi em português. Tá. Beleza, então vamos escrever aqui. Que ele está falando o seguinte: você vai ter A, VI, igual lambda I, VI, para I de 1 até N, com VI, V, lambda 1, diferente de lambda 2, diferente de lambda N. Beleza? Aí ele fala, então, se você olhar para esse conjunto gama, que é feito por V1, Vn é base de Rn. Vamos ver, quando que um conjunto é base de Rn mesmo? O que tem que acontecer? Ele tem que ser ali, todos os Ele tem que elementos. ser ali, exato. Então, assim, para ter uma base de Rn, eu tenho que ter N vetores Li. Concorda comigo ou não? Isso. Tá, N vetores eu já tenho aí, eu só tenho que saber se eles são Li ou não. E como eu sei que eles são Li? Faz a Pelo combinação teorema... deles. Não, pelo E teorema anterior. O teorema anterior falava que se eu tenho N autovetores associados a autovalores distintos são Li. então eles vão sim, realmente. É, então aí acabou, né? Beleza? Beleza, beleza. Tá. Beleza. Então o que acontece se eu tiver autovalores distintos, eu sempre posso escrever, sempre posso usar os autovetores como uma base. Outro colorário legal disso aqui é que, de novo, corolário 1, corolário 2, tá? Então, vou falar também. A tem N autovalores distintos. E sejam V1, Vn, os respectivos autovetores, beleza? Tá. Então, a matriz P, que é formada por V1, V2, Vn, lembra o que significa isso, né? Eu tô falando que o V, esse aqui são as colunas, né? Então, só para falar aqui, o V, os Vs, são as colunas de P. Todo mundo entendeu a notação? Sim, professor. Sim. Então, essa matriz P, é inversível. Ah, como eu provo isso? Isso a gente estudou quando a gente estudou determinante, né? Determinante era uma forma multilinear totalmente alternada e ele só Você zerava. elevou a dele ao posto, né? Você escalou nele o posto. Como são Exato. ali, aí o posto Exato. você... Uhum. Exato. Então, essa aqui tem que ter inversa, tá? Isso aqui é um teorema legal. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar, eu quero fazer duas coisas agora. Tá, primeiro que eu vou fazer é pegar esse exemplo aqui, esse primeiro exemplo, e quero escrever A na base dos autovetores. Pode ser ou não? Então, vamos voltar para o exemplo. A gente já fez isso na aula passada, mas vamos fazer de novo. Voltando.
voltando a esse primeiro exemplo. Então, A era 2, 1, 1, 2, e eu tinha esse conjunto gama, que era 1, 1, 1 menos 1. Todo mundo concorda que esse é o conjunto gama? Como eu faço para escrever A agora na base dos autovetores? Vocês lembram como eu faço? Eu vou pegar A e atuar em um vetor da base e vou reescrever ele como um vetor da base. Se eu fizer A que multiplica 1, dá 3 que multiplica 1, não é? Mais 0 que multiplica 1 menos 1, certo ou não? E se eu fizer A que multiplica 1 menos 1, isso aqui dá quanto? Dá 1, certo? Que multiplica 1 menos 1, tá certo isso, né? Vou fazer essa conta rapidinho aqui. Fica 2, 1, dá 1. Tá certo. Isso aqui eu vou escrever mais 0 que multiplica 1, 1. Isso aqui implica que nessa base gama, e a nossa notação era assim, né? Essa matriz agora vai ser 3, 0, 0, 1. Faz sentido isso aí ou não? Professor, não entendi não. Tá, isso aqui tinha a ver. Vamos ver, se você não entendeu isso, eu vou. Vamos falar. Assim, você tem uma matriz, na verdade, você tem um operador linear qualquer. E aí você pode escrever ele em alguma base. Como você escreve o operador na base? Você pega o operador atuando em um elemento da base e reexprime a resposta como combinação linear da base. Aí os números que estão aparecendo aqui são os números que estão aparecendo aqui. Ah, entendi. Tá. Aí, assim, eu não vou insistir muito nisso porque eu quero ensinar um outro jeito para vocês fazerem. Vamos ver aqui de uma outra maneira. É método 2, que na verdade é o método que eu uso toda vez que eu fico em dúvida do que fazer, tá? Vamos pensar assim, ó. Para usar o método 2, na verdade, vamos fazer uma colinha aqui. Vou fazer um recap aqui. Esse recap é bom e só para relembrar, eu vou fazer tudo para o caso 2x2, pode ser? Recap para o caso 2x2, só que isso aqui não depende da dimensão, para qualquer dimensão vai ser igual. Então, se eu tenho uma matriz A e ela tem A, B, C, D, só para relembrar, se eu fizer A que multiplica alfa, beta, essa conta aqui é a mesma coisa que falar que alfa que multiplica AC, mais beta que multiplica BD. Isso todo mundo lembra, né? Porque se eu olhar para esses vetores como sendo vetor coluna, né? Vocês lembram disso, né? Multiplicar a matriz por escalar nada mais é que fazer combinação linear das colunas. Esse pedaço foi, né? Foi para todo mundo, né? Agora, o truque é o seguinte, se eu tenho uma matriz B que atua em A, eu posso pensar no produto de matrizes agora como sendo o seguinte, ó, como sendo a matriz B que atua na coluna AC, isso aqui vocês sabem também, né? Formando uma nova coluna, porque B que engole um vetor, devolve um vetor, não é? Isso. Sim. E aqui eu posso pensar que e na segunda coluna é a matriz B que engoliu o vetor BD. Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando ou não? Sim. Então, na verdade, essa aqui é uma maneira de interpretar. Você vai falar, o que é um produto matricial? B atuando em A. Na verdade, a matriz B atuando em cada coluna de A. Beleza? Produto matricial tem essa interpretação também. Vocês lembravam disso aqui ou não lembravam? Ou talvez nunca tinha percebido? Não lembro. Não, nunca. Porque assim, é só perceber, não tem muito o que fazer. Como você provaria isso? Você vai e faz a conta. Não tem. Eu posso fazer a conta com vocês aqui se vocês quiserem.
Mas assim, a gente faria a conta e perceberia que dá certo. Não tem muita mágica. Mas essa observaçãozinha aqui é top. Ó, você lembra que isso aqui a gente usou pra caramba, né? Já. Porque era como achava kernel, imagem, todas essas coisas. E essa aqui a gente vai usar agora, tá bom? Então a única coisa que falar é que fazer A vezes B nada mais é que fazer B atuar nas colunas de A. E aí pegar a resposta e colocar na coluna, tá? Tá bom. Então agora que a gente estabeleceu a cola, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar A, VI igual a lambda I, VI. E vou assumir que lambda 1 é diferente de lambda 2. Tá, vamos fazer o caso 2 por 2, que aí vai ficar bem claro, tá? Então, na verdade, deixa eu já fazer o caso 2 por 2 e... Então, eu vou assumir que AU igual a lambda U e AV igual a beta V. Pode fazer o caso 2 por 2 ou vocês preferem o caso geral? A conta é exatamente a mesma, só que vai aparecer um monte de índice. Caso 2 por 2 é só mais charmosinho por causa disso. Tá, aí eu vou considerar... Isso aqui é minha hipótese, tá? É minha hipótese. Agora eu vou considerar a matriz P, cujas colunas são esses vetores U e V. Beleza ou não? Então, essa matriz P é 2 por 2. Beleza? Tá bom. Agora eu quero calcular A que atua em P. Se eu calcular A que atua em P, por essa conversa que a gente teve, nada mais vai ser que A que atua em U, A que atua em V. E aqui agora a resposta eu coloco como coluna. Tá todo mundo comigo ou não? Mas quem que é a coluna A que atua em V? É lambda U. E essa coluna aqui vai ser quem? Beta V. Só que isso aqui é uma coluna toda, beleza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tá. Isso aqui eu quero escrever, isso aqui eu quero expressar como um produto de matrizes. E aí eu não sei se eu multiplico qual produto de matriz que dá certo. Lambda 0, 0, beta, que multiplica a matriz P, ou P, que multiplica lambda 0, 0, beta. Só um dos dois dá certo. Vamos verificar rapidinho aqui qual dos dois tem que ser. Vocês querem fazer aí ou quer que eu faça aqui? Ó, vamos escrever P aqui da seguinte maneira. Esse P, eu quero escrever como sendo U1, U2, V1, V2. Vocês estão entendendo, né? Então, esse cara aqui agora é o meu vetor U, e esse cara aqui é o meu vetor V. Vamos fazer essa conta juntos? Se eu fizer essa conta, vai ficar o quê? Lambda vezes U1. E se eu fizer essa conta aqui, vai ficar beta vezes U2. Se eu fizer isso aqui, vai ficar lambda vezes V1. E agora vai ficar beta vezes V2. É o que eu tenho aqui? Isso aqui é o que eu tenho aqui? Não, né? Não, né? Porque né, aqui eu tenho a coluna toda multiplicada por lambda. E aqui eu tenho o primeiro elemento, a primeira entrada multiplicada por lambda, e aqui eu tenho a segunda entrada do vetor multiplicado por beta. Então isso aqui está errado. Todo mundo concorda comigo ou não? Esse aqui não é assim que funciona. Agora, talvez a única chance é que esse aqui funcione. Então vamos reescrever isso aqui como sendo da mesma forma ali. Como sendo o 1, o 2, V1, V2, e vamos fazer a conta. Isso aqui vai ser igual, vou fazer a conta em azul, gente. Vai ser o 1 que multiplica a lambda, da lambda U1. Tá. E aí vai dar V1, 0. Agora vai dar
o 2 que multiplica lambda, V2 que multiplica zero, dá lambda, o 2. E aqui vai ser a mesma coisa, vai dar beta V1, beta V2. Então, esse cara aqui tá certo. Todo mundo entendeu o que eu fiz ou não? Isso aqui tá certo. O que a gente acabou de provar? Só vamos reescrever. Então, vamos notar que nós demonstramos que se você pegar A e atuar na matriz autovetores, isso aqui vai devolver quem? Matrizes autovetores que atuam numa matriz diagonal. Todo mundo concorda com isso ou não? A gente demonstrou essa equação aqui. Na verdade, assim, quando você esquecer, às vezes eu esqueço também, eu vou e rededuzo ela. Aí eu não preciso nem fazer mudança de base, nada. Eu venho aqui, tipo assim, já aconteceu mais de uma vez. Eu falo, não lembro a ordem das coisas. Eu faço AP, isso tem que ser P lambda. É muito rápido relembrar isso. Então essa aqui é a equação que a gente deduziu. Vocês entenderam o que aconteceu ou não? E daqui sai tudo. Porque assim, P tem inversa. Ou seja, existe quem? P é menos 1. Então, como a gente deduziu que AP é igual a P lambda, se você aplicar P a menos 1, vai ficar quem? P menos 1 AP igual a lambda. Concorda? Concordo. Sim. Tá, então, o que está falando? Que existe... Isso aqui está falando que existe uma transformação de similaridade transformação de similaridade a gente discutiu com a transformação de mudança de base, né? Que transforma A numa matriz diagonal. Concorda ou não? Sim. Ó, qual é a vantagem disso? Beleza, qual é a vantagem? Imagina que você tem que escrever, e isso aqui, AP é igual a P lambda, né? Isso aqui, diagonal. A única coisa que a gente usou é que os autovalores são distintos, concorda? Para a gente deduzir essa equação? Sim. Poderia acontecer de uma equação dessa ser parecida, dessa mesma equação ser verdade, e os autovalores não ser distintos. Mas não foi isso que a gente usou. A gente usou que os autovalores são distintos e deduzir essa equação. Beleza? Agora, e aí daqui a gente escreveu o seguinte, que... Vamos escrever assim, na verdade a gente escreveu que lambda, que é a matriz diagonal, é P menos 1 AP. Tá. Agora eu falei para vocês que a vantagem disso. Então vamos pensar que eu quero resolver AX igual a B. E para algum N muito, muito grande. Então, sei lá, seria complicadíssimo resolver essa equação, concorda? O que eu vou fazer? Sim. Eu aplico P a menos 1 dos dois lados. Tá bom. Aí aqui, o que eu vou fazer? Todo mundo entendeu que eu apliquei P a menos 1 dos dois lados da equação, né?
Sim. Aqui eu vou aplicar P, e aqui eu vou aplicar P menos 1. Aí, eu vou escrever isso assim, ó. Isso aqui agora, quem é? É o teu lambda externo, É o lambda grande. lambda. E esse aqui agora, eu vou chamar de Y, e esse aqui eu vou chamar de C. Então eu posso resolver essa equação aqui, ó. E essa equação é trivial resolver, concorda? Já dá pra gente falar a solução dela, né? Porque essa equação ela é lambda I, Y, I igual a CI. Então eu já sei de cara aqui o Y, né? Quem que é o YI? É o CI dividido pelo lambda I. Concorda ou não? Seria trivial porque a gente só Porque ela é considera meio que diagonal. uma linha, né? Não precisa Ela é somar. diagonal. Todas as equações estão aqui. Você percebe ou não? Sim. A equação é diagonal. E aí eu já sei o Y. Aí se eu sei o Y, é só transformar para X de volta. Então o que o pessoal normalmente faz? Calcula os autovalores e autovetores, se for do seu interesse. Resolve a equação na forma diagonal e volta. É mais fácil do que fazer reducer row. Dependendo do caso. Tá? Beleza, pessoal? Ok. Isso aqui também é uma transformação de... Lembra que isso aqui é uma transformação de similaridade, né? Sim ou não? É uma transformação de similaridade. Transformação de similaridade. Esse sanduíche aqui que a gente... Lembra da aula passada? Toda vez que tem uma matriz P é menos 1, AP, a gente chamou isso de transformação de similaridade. Tá? Certo. Vamos notar agora... vamos notar o seguinte, ó. Vamos notar. Quem que é lambda? No caso N por N, esse lambda vai ser lambda 1, lambda 2, lambda N, diagonal. Fora da diagonal é tudo zero. Vocês entenderam isso, né? Sim, sim. Sim? Tá. E lambda é igual a P é menos 1 a P. Isso aqui é a gente deduziu essa equação quando todos os lambdas são diferentes. Beleza? Tá. Aí agora vamos tomar o determinante de lambda. Isso aqui tem que ser igual ao determinante de quem? De P é menos 1 a P. Beleza? Quem que é o determinante de lambda? É o produto da diagonal. Produtora da diagonal. Mas isso aqui tem que ser igual ao determinante de A. Então, esse aqui é o teorema geral que eu falei para vocês. Que o determinante de A é a produtora dos autovalores. Beleza. Muito massa. Vamos tomar agora o traço de lambda. O traço de lambda tem que ser igual ao traço de P menos 1 a P. Que isso aqui a gente falou que o traço era cíclico, então isso aqui tem que ser igual ao traço de A. Quem que é o traço de lambda? Perdão. Somatório da diagonal. Exato. Então daqui a gente tira que o traço da matriz nada mais é do que soma dos autovalores. Beleza? Beleza. Então tá aí. Determinante da matriz é produtora dos autovalores. E o traço de A soma dos autovalores. Isso tem uma coisa bem interessante que a gente usou, que os autovalores são distintos. Mas isso aqui vale, essas duas fórmulas valem para qualquer matriz. Independente se o autovalor é distinto ou não. E a prova é muito linda, pelo menos eu acho muito linda.
Como funciona a prova? Eu tô falando assim, ó, que teorema. Se você pegar A em RNN, então vai valer que determinante de A é igual ao produto dos autovalores e o traço de A é soma dos autovalores. E agora isso aqui está valendo independente da função da matriz ter autovalor distinto ou não. Se a matriz tem autovalor distinto, você sabe provar agora, né? Isso. Ó, vamos discutir a prova. Eu só quero discutir a prova, isso aqui, se você não quiser prestar atenção, não precisa. Mas a ideia é que dá para provar, é possível provar, que o conjunto das matrizes com autovalores distintos é aberto e denso em RNN. Você já ouviu essa palavra? Ah, tá. Aberto é que se você pegar uma matriz com autovalor distinto, qualquer matriz na vizinhança dela também tem autovalor distinto. E denso significa que para qualquer matriz tem uma matriz com autovalor distinto na vizinhança dela. Mas, professor, o que seria na vizinhança? Ah, aí é uma coisa interessante, que a vizinhança de matriz, dada uma matriz, você tem uma matriz na vizinhança dela. Aí você tem que introduzir a noção de vizinhança. Qual que você quer introduzir? Pera, eu posso escolher a noção de vizinhança? Claro. Talvez só for uma múltipla dela. Você pode pensar que todo elemento tem que estar próximo um do outro. Essa é uma ideia de vizinhança. Elemento e elemento, elas são próximas. Na verdade, assim, a ideia de vizinhança é irrelevante porque já ouviu falar que dado o espaço vetorial de dimensão finita, toda norma é equivalente. Toda o quê, professor? Olha, eu olhei uma baixada agora. Toda norma é equivalente. Ah, toda norma é equivalente. É. Não, beleza. Se não tá claro o que eu tô falando, assim, como eu te disse, não é fundamental. Mas o ponto fundamental agora é o seguinte, ó. Que se você pegar matrizes com autovalores distintos, pega uma matriz qualquer. Então vai existir uma sequência de matrizes com autovalores distintos convergindo para o que você quer. Ô Luiz, você estudou análise, não estudou? O Luiz não tá mais aí. Até o capítulo 4. Não, mas você entendeu o que eu tô falando, né? Tô falando que você entendeu que é ser denso aqui, né? Não, cheguei na parte. Na verdade, eu sei sim, mas não sei a rigor, tá? Mas eu entendi. Não vou falar que sei bem. É assim, ó, então prova isso aqui. Tá, isso aqui tá falando o seguinte, ó. Isso aqui tá falando o seguinte, para qualquer matriz B de RNN, existe uma sequência AN de matrizes tal que todas essas matrizes têm autovalores distintos. Tá claro? E a N converge para B. Beleza? Eu não entendi a noção de convergir para B. Vamos. Tá tudo bem. Eu acho que eu tô viajando demais aqui. Vai dar uma passeada aí em sequência.
Não, é que eu achei que vocês já tinham visto a noção de norma e tal. Talvez isso não tá muito claro. Eu conheço Aí o norma que eu- como uma distância, mas Mas então, tudo bem, assim, aí, beleza, eu viajei. Eu achei que vocês já tinham visto que você também. Tá. Porque assim, se você tem um espaço das matrizes, também é um espaço vetorial, não é? Você pode introduzir uma norma lá, porque você pode introduzir norma em isso. espaço vetorial. Tá, e essa norma introduz uma distância. E aí você pode pegar essa distância para falar que a convergência é nessa distância. Mas beleza, tá, isso aqui tá um pouco viagem, né? Não, como assim? A convergência nessa distância? É. Não, pessoal, eu entendi. Eu viajei aqui, tá um pouco demais. Essas palavras, esse teorema que eu estava tentando falar para vocês aqui, vocês vão estudar. Inclusive, se vocês quiserem, eu explico ele para vocês. A gente tem que gastar algumas semanas aí explicando que é aberto, denso, metrizar o espaço dos operadores lineares, e isso aqui vai ficar tranquilo para vocês. Mas agora foi um pouco demais, eu reconheço. Eu achei que vocês já tinham estudado isso. Então a gente vai guardar esse teorema na Não, estante. como eu falei, esse teorema aqui, vamos recapitular. O teorema é geral. Ele não depende de nada. Eu queria discutir para vocês por que ele não depende de nada. Porque vamos só a nível abstração. Vamos discutir. A gente só provou esse teorema para matriz com autovalor distinto. Aí eu estou falando para vocês, pessoal, vamos perceber que o conjunto das matrizes com autovalor distinto é denso. Significa falar o seguinte: você pega uma matriz que não tem autovalor distinto, perto dessa matriz tem uma com autovalor distinto. Beleza. Aí, digamos que eu entendi isso aqui. O próximo passo seria, eu vou introduzir uma função f agora, que a função f, ela é f de a, e ela vai ser determinante de a menos produtória de lambda i. Então, essa aqui é uma função f, que ela engole uma matriz, NR, e devolve para você o número real. Contínuo. Aí eu tenho que provar que essa função é contínua. Os autovalores são funções contínuas dos elementos de matriz, determinante é a função contínua dos elementos de matriz. Isso aqui é a diferença de função contínua, ela é contínua. Essa função contínua, ela se anula num conjunto denso. Portanto, como ela é contínua, ela tem que se anular em todo lugar. Por exemplo, assim, imagina uma função contínua que se anula para todos os irracionais. Então, ela tem que se anular na reta toda. Entende o que eu falo ou não? Sim. Tá, não, tá bom. Eu viajei um pouco. Só queria falar para vocês que essa coisa que vocês estão estudando em cálculo vai muito além de cálculo. Então, essa história de continuidade e diferenciabilidade vai aparecer em álgebra linear pra caramba. E os grandes teoremas de álgebra linear você prova via cálculo. Tá vendo aqui? Então, ou via análise, você pensa. Agora eu vou pegar, eu tenho um conjunto, eu quero entender a estrutura dele. Aí esse conjunto é aberto ou denso em outro. E aí eu introduzo uma função, percebo que essa função é contínua e vou passar a propriedade que eu aprendi de um conjunto para outro por continuidade da função. O negócio é top pra caramba. No futuro a gente vai estudar isso com mais detalhe, tá bom? Não se preocupa com isso agora não. Tá. Então desculpa a viajada aí, porque eu achei que vocês tinham entendido a metrização do espaço dos operadores lineares. Ou seja, os últimos 5 minutos aí da nossa aula você pode apagar da sua cabeça. Você vai estudar isso no futuro de novo também. Um teorema os outros é importante saber. Esse aqui tá claro que a gente falou que... Qual foi o teorema mais importante dessa aula? Foi essa equação aqui. Isso ficou claro? Que se você pegar AP, você vai ter P lambda. Isso aqui permite você reescrever a matriz A em forma diagonal. Beleza?
Então, sempre que uma matriz tiver autovalor distinto, dá para mudar a base, ou seja, dá para fazer uma transformação de similaridade que diagonaliza a matriz. Qual é a matriz P que diagonaliza a matriz? É a matriz dos autovetores. Ficou claro agora, Luiz, que você tinha, ou Gabriel? Agora eu entendi sim, professor. Beleza, então. Então, aqui a gente pode até fazer a conta aqui, só para o que a gente está falando. Então, conclusão. A nossa matriz A, ela era da forma 2, 1, 1, 2, não era? Quem vai ser a nossa matriz P? Vai ser 1, 1, 1 menos 1. Agora eu vou ter que determinar P é menos 1. E aí essa conta que está falando, ó, vamos ver, o que eu vou ter que fazer? Se eu fizer P é menos 1 a P, eu vou ter uma matriz diagonal. Beleza? Aqui vai ser lambda 1, 0, 0, lambda 2. Se vocês quiserem, a gente faz essa conta aqui rapidinho junto, só tem que calcular a inversa da matriz P. Sabe quem é? Eu acho que seria menos 1, menos 1, menos 1, 1. Ó, vamos fazer uma conta rapidinho aqui, P vezes P. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 2, 0, 0, 2. Vocês entenderam o que está acontecendo? A inversa da matriz P... Dividir por 1,5, né? É. Dividir não, multiplicar por 1,5. É. Então, na verdade... Tá, beleza. Então, vamos fazer essa conta rapidinho aqui. Você sabe por que isso aconteceu? Porque essa matriz P, as colunas dela são ortogonais, né? Então, o certo era eu ter normalizado as colunas da matriz. Dividir esse 2 para P e para a inversa dele. Mas, se você entendeu o que eu falei, beleza. Se não entendeu, não tem importância, isso não é muito importante. Então, vai ficar metade. 1, 1, 1 menos 1. Aqui vai ficar 2, 1, 1, 2. E aqui vai ficar 1, 1, 1 menos 1. Qual conta você quer fazer primeiro? Vamos fazer primeiro essa conta aqui, né? Isso aqui vai ficar 3, todo mundo concorda? Isso aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, vai ficar 1, certo? Isso aqui vai ficar 1, vai ficar 3. Isso aqui vai ficar menos 1. Tá certo essa conta que eu fiz? Tá. É porque se a conta estiver errada, aí vai estar tudo errado, né? Aí vai ficar aqui, vai ficar 6, 0, 0, 2. Que aí vai ficar quem? 3, 0, 0, 1. Que é exatamente a matriz autovalores, né? Então tá certo. Beleza? Então, qual é a matriz? Tá, qual é a matriz que está diagonalizando a matriz A? Qual é a matriz de mudança de base? É a matriz dos autovetores. Fechou, pessoal? Fechou. Beleza, então. Professor, rapidinho, antes Oi. deixa eu sair.